Boa noite, então, pessoal. Chegamos ao nosso terceiro encontro deste mês de novembro, dedicado ao tema do que a filosofia costuma nos ensinar, nos deixar de legado como lição de vida. E o terceiro desses encontros, como eu disse e anunciei para vocês nos dois primeiros, guarda muita relação com o que nós vimos sobre os antigos, o que nós vimos sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Aristóteles, mas principalmente com algumas das coisas que eu falei no encontro passado, sobre o estoicismo, o epicurismo e os céticos. Eu me refiro a um salto que a gente vai fazer agora cronologicamente, porque a gente deixa a antiguidade grega, a gente sai lá do mundo antigo greco-romano e a gente vai para um contexto completamente diferente. A gente salta no tempo, mais de 1.700, 1.600 anos, vamos lá para a Renascença, um período já conturbado do final do Renascimento, a gente pode dizer assim, e estamos em plena França, consumida pelas guerras civis daquele século, que eram todas, como nós sabemos, guerras religiosas. Eram os conflitos entre as reformas protestantes, as variadas formas de reformas protestantes e o catolicismo da Igreja Romana papal. Nesse contexto, nesse ambiente muito peculiar, de intenso conflito político, de intenso conflito religioso, de violência extremada e de radicalização incrível da sociedade, nós recebemos como legado deste contexto um livro muito singular. E tão singular ele é que o seu próprio autor, o autor desta obra, abre o livro com uma dedicatória ao leitor e, num estilo muito próximo dessas dedicatórias que eram produzidas, então, já era comum ter uma espécie de retórica da dedicatória, de como o autor se dirige ao seu público, de como ele supõe quem é o seu leitor. Mas, desta vez, rompendo um pouco a etiqueta dessa retórica, desse modo de se dirigir ao leitor, este escritor muito singular diz o seguinte: eis aqui, leitor, um livro de boa fé. Boa fé, digo eu aqui para vocês, é um dos conceitos centrais deste livro sobre o qual eu vou falar hoje. E a ideia de boa fé, de uma honestidade, que é do caráter e é do intelecto e é da escrita, essa sobreposição de uma honestidade, de uma integridade do homem que escreve, do homem que viveu e da obra produzida, é um dos conceitos centrais deste livro. Tá? E ele diz para o seu leitor, a primeiríssima coisa é, esta é uma obra de boa fé. Adverte-o ele de início que só o escrevi para mim mesmo e alguns íntimos, sem me preocupar com o interesse que poderia ter para ti pensar na posteridade. Ora, nós todos sabemos que é muito raro alguém escrever algo exclusivamente para si. Tá? É claro que todos nós temos, ou nós próprios ou conhecidos nossos que eventualmente cometem poemas e mantêm nas gavetas, nunca escrevem, ou uma crônica, ou um texto, mas isso é tão raro, é tão fora da curva que nós sabemos que quando alguém escreve alguma coisa e se dá o trabalho de buscar publicá-la, é óbvio que essa pessoa está pensando em ter leitores. Então é um jogo levemente duplo aqui. Levemente por quê? Porque é óbvio que ele queria ver a sua obra circulando. Tanto é assim que foram 3 volumes deste livro, que eu ainda não disse nem título nem autor, são 3 volumes que foram sendo publicados aos poucos, e a cada nova publicação, a cada novo volume, ele alterava coisas do primeiro e do segundo, e depois do segundo, e assim por diante, e foi buscar, inclusive, autorização papal, autorização entre aspas aqui, no sentido de garantir que o livro não cairia na fogueira das inquisições, não seria censurado, não seria atacado pela igreja. Portanto, era um autor que queria ver o livro circulando.
Mas eu disse para vocês que era parcialmente uma dubiedade, um jogo duplo aqui. Por que parcialmente? Porque, por outro lado, o que ele está fazendo é realmente escrever uma obra inédita, no sentido de que nunca nada semelhante a este livro havia sido escrito. Eu vou traçar um paralelo, que é um paralelo que muitos dos especialistas, muitos deles fazem com esse livro, mas ainda assim é um paralelo apenas. Não é, digamos assim, um livro da mesma família. Por que esse livro é tão inédito? O que é de tão diferente? Por que o autor pode dizer que ele não escreveu para o leitor, escreveu para ele mesmo e para as pessoas próximas? Ele diz assim, seria da parte dele um objetivo muito ambicioso, que estava fora do seu alcance, escrever pensando nos leitores, no público ou na posteridade. Votei-o, dediquei-o, né? Votei-o em particular a meus parentes e amigos. E isso a fim de que, quando eu não for mais deste mundo, o que em breve acontecerá, possam nele encontrar alguns traços de meu caráter e de minhas ideias, e assim conservem mais inteiro e vivo o conhecimento que de mim tiveram. Ou seja, ele diz, eu estou escrevendo isso fundamentalmente para deixar um registro de quem eu sou, de como eu fui, do que eu pensei, de como eu agi para os meus, para os mais próximos. É óbvio que nós temos que ler as duas camadas. Vai ficar para além dele, ele sabe. Vai para além do público imediato da família dele, e ele sabe. Mas tem esta novidade. Ele se toma como objeto do livro. E ele conclui dizendo o seguinte: eu prefiro que me vejam na minha simplicidade natural, sem artifício de nenhuma espécie, porquanto é a mim mesmo que pinto. Vivos se exibirão meus defeitos e todos me verão na minha ingenuidade, física e moral, pelo menos enquanto o permitir a conveniência. Assim, leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro, o que será talvez razão suficiente para que não empregues teus lazeres em assunto tão fútil e de tão mínima importância. Em 1580, assim pede a benção de Deus o senhor Michel de Montaigne, e assina assim o primeiro dos 3 volumes dos seus ensaios. Estamos em 1580 e já havia mais de uma década que Montaigne vinha escrevendo esses seus diários, digamos assim, estes ensaios, essay no sentido de tentativa, de algo aproximado, não de uma filosofia acabada, polida, completa, um sistema, mas de observações e comentários. 2 coisas estão nascendo com Michel de Montaigne nesta obra. Em primeiro lugar, nasce na história dos textos escritos do Ocidente, na história do que nós podemos chamar de a literatura ocidental, não no sentido de literatura como ficção ou romance, mas dos grandes textos do Ocidente, nasce a ideia de que um indivíduo coloca a si mesmo biográfica e verdadeiramente como matéria, assunto para um livro. Disse a vocês que havia um paralelo no passado que a gente poderia traçar, ainda que não fosse um livro de igual natureza, que não pertencesse à mesma família, mas tem um paralelo, tem uma semelhança, tem alguma coisa de parecido. Alguém lembra, alguém consegue imaginar que livro na história passada poderia se assemelhar a isso, de alguém que se toma a si como objeto de reflexão e de exposição e escreve a partir da sua perspectiva assim? As Confissões de Santo Agostinho. E nós estamos, portanto, um milênio para trás praticamente, né? Então, há um paralelo com as Confissões no sentido de que Santo Agostinho efetivamente escreveu, e nós estamos falando de alguém que
no histórico da consolidação das mais basais, mais fundamentais doutrinas da Igreja cristã no Ocidente, é um pilar, tá? Mas que escreveu com tanta liberdade para contar a respeito de si, que conta tanto pequenos detalhes banais como o sentimento de pecado e de noção de erro que ele descobre ao roubar frutas, tá, de um pomar alheio na vizinhança com outros amiguinhos, tá, quando ele ainda é criança. Tá? Isso é um dos episódios lá das Confissões de Santo Agostinho mais célebres, até o seu período de perdição sexual. Ele fala abertamente disso, da sua lassidão, da sua devassidão, a sua entrega aos prazeres, à preguiça, à lascívia, ao desejo carnal, a amante que ele cultiva e por aí vai. E é célebre a frase de Santo Agostinho, muitos de nós devemos conhecer, pelo menos de citação, assim, né? A de Agostinho dizendo: fazei-me casto, ó Pai, né? Pedindo a Deus, fazei-me casto, mas não agora. Como quem diz assim, deixa eu aproveitar mais um pouco, né? Vejam, nós estamos falando de um dos doutores santos da história da igreja, e que abriu a si mesmo para o público, contou a respeito de si, apresentou inclusive os detalhes, os meandros do modo como sua mãe, Mônica, uma figura feminina incrível na história da cultura ocidental, que indiretamente ingressa na nossa cultura por ser justamente a mãe de Agostinho, e como ela soube percorrer os meandros do poder para conduzi-lo à boa direção e à ascensão do poder hierárquico na igreja. Tá? Ele se expõe assim. Bom, então vocês poderiam dizer, então o livro do Montaigne é muito parecido com isso. Não, por duas razões. Porque a semelhança se encerra na ideia de expor muito de si mesmo. Mas no caso de Santo Agostinho, o fio condutor, o que dá unidade ao livro, o que dá unidade à obra, é uma reflexão sobre a graça, sobre a conversão, a graça e sobre os temas relacionados a esse universo estritamente falando, religioso, divino. Tá? Portanto, isto serve para fazer das Confissões um texto canônico da história da filosofia e da filosofia da religião, por ter componentes e elementos de natureza profundamente metafísicos e teológicos. Os momentos mais belos, na minha memória já começa a me trair agora, se é livro quinto ou se é depois, nas Confissões, é a discussão sobre o tempo. Tá? O que é o tempo? Se não me perguntam, eu sei perfeitamente o que é o tempo. Basta que me perguntem e eu já não sei dizer o que é. E assim inicia Agostinho uma das reflexões filosóficas, razoavelmente bem sistemática, argumentada e expositiva e analítica a respeito de um conceito abstrato como o tempo. Isto faz das Confissões conectadas, né, todas as questões que ele analisa, sempre pela perspectiva de Deus, da graça, da divindade e tudo mais, faz disso, desse livro, dessa obra, um tratado eminente, né, eminentemente filosófico e teológico. No caso do livro de Montaigne, não. É assim mesmo, e como ele diz nessa abertura, ele é assunto pequeno. Ele diz para o leitor, eu acabei de ler essa abertura para vocês, essa dedicatória ao leitor, ele diz, nem recomendo que percam o seu tempo lendo sobre coisas tão pequenas e tão banais. Aliás, eu nem acho que vai ter leitor mesmo. Nesta observação, vem o duplo movimento que eu estou tentando expor para vocês, que é o de, ao mesmo tempo, inaugurar com radicalidade algo novo, que é tornar a si próprio e a seu pensamento, suas reflexões, suas leituras, as suas considerações, matéria para fazer um livro e passar para que os outros leiam, supor que isto seja suficientemente interessante para os outros. E o gesto irônico, o gesto distanciado, né? Detached, né? Essa coisa relativamente
quase que machadiana, a gente diria, de maneira anacrônica, olhando do Brasil para trás, lá para a França do século XVI, de um narrador, de uma figura em primeira pessoa ali que se apresenta fazendo menos de si mesmo, né? E não é acaso que Montaigne era uma das leituras diletas, né, preferidas de Machado de Assis. Não é por acaso que os ensaios aparecem ali com influência para Machado. Então, a primeira inovação, a primeira das novidades é essa. A ideia de que a memória / biografia, de que esse memorialismo realista, não fingindo, não inventando uma vida e uma biografia, mas de verdade, aquele indivíduo, Michel de Montaigne, a ideia de que um indivíduo passa a ser matéria, assunto para um livro, é uma invenção tremenda aqui que o Montaigne introduz. A segunda é a forma. Quando a gente olha para a história dos anos de 1600 para frente, especialmente na Inglaterra, e em língua inglesa em particular, a gente vai ver obras como essays do John Locke, The Essay on Human Understanding, né? O ensaio acerca ou sobre o entendimento humano. A gente vai ver ensaios do David Hume sendo publicados, a gente vai ver os ensaios do John Milton, a gente vai ver ao longo de muito tempo inúmeros autores, William Hazlitt mais adiante, o Samuel Johnson, publicando livros, obras cujos títulos já explicitamente são essays, ensaios. E o ensaio se transforma nos últimos séculos numa forma peculiar, forma de texto peculiar. Porque ele não é nem a forma da antiga tese filosófica como a Idade Média produzia, com as teses, o sic et non, né? Argumentação em favor, argumentação em contrário, resolução do conflito. Nem é o diálogo platônico. Vocês lembram que eu contei para vocês que o Platão escrevia diálogos, tinham vivos personagens, havia uma dramatização. O ensaio também não é isso. E ele também não é simplesmente uma peça de ficção. Ele é um texto que se caracteriza por essa ideia tentativa de apresentação de uma certa visão, com argumentos, com desenvolvimento de análise, mas limitado, de certa forma, no espaço, quer dizer, do ponto de vista da extensão, do tamanho do texto, tá? E que tem sempre esta marca autoral. O ensaio, ao contrário de uma tese, que pode ser uma investigação, uma reunião de informações, de uma apresentação de dados, o ensaio ele é sempre autoral, ele traz essa marca da primeira pessoa que fala e apresenta o que realmente pensa a respeito de um determinado assunto. O ensaio tende a ser, portanto, mais pulverizado, mais fragmentado em termos dos seus interesses, tá? E não por acaso é assim que Montaigne mesmo escreve e se refere a respeito do seu livro. Ele diz lá pelas tantas que ele se pôs a escrever os seus ensaios, né? Depois de ter se afastado da vida pública, e eu já vou contar um pouquinho da vida dele, e ele escreve o seguinte: recentemente, ao isolar-me em minha casa, decidido quanto puder a não me imiscuir em outra coisa que não seja passar em descanso, e apartado esse pouco que me resta de vida, parecia-me não poder fazer maior favor ao meu espírito do que deixá-lo em plena ociosidade, viver no ócio. Entreter a si mesmo, fixar-se e repousar em si, e esperava que daí em diante ele pudesse fazer isso mais facilmente, tornando-se com o tempo mais ponderado e mais maduro. Aí diz Montaigne: mas descubro, a ociosidade sempre torna inconstante o espírito, que ao contrário, imitando o cavalo fugido, ele, o espírito, dá a si mesmo 100 vezes mais estrada do que corria por outrem, e engendra-me tantas quimeras e monstros fantásticos, uns sobre os outros,
sem ordem nem propósito, que para examinar-lhes com vagar a inépcia e estranheza, comecei a escrever, esperando com o tempo fazê-lo envergonhar-se deles. O que ele quer dizer com isso? Que o seu espírito era inquieto. Ele não conseguia ficar simplesmente no ócio. E as ideias se acumulavam, e as dúvidas e os pensamentos eram tantos que só uma solução ele encontrou. Vou começar a escrever. Eu vou pôr no papel para disciplinar estas muitas ideias que nesta bela imagem que ele cria é como se fosse um cavalo fugido que vaga pelo campo a esmo, vai para um lado e vai para o outro, como se os seus pensamentos não conseguissem ficar parados, como ele imaginava. E aí ele se põe a escrever. É por isso que qualquer um de vocês que comprar o livro Os Ensaios de Montaigne, tem uma edição com uma espécie de seleção, porque são 3 volumes, como eu disse para vocês, é muito grande o livro, tem uma ótima seleção dos melhores ensaios publicados pela Penguin Companhia, sabe o livrinho pretinho aquele da Penguin Companhia? Tradução da Rosa Freire Aguiar, que é uma das grandes tradutoras do francês, muito boa. E tem uma edição completíssima da editora 34, que reproduz a velha tradução do Sérgio Milliet, que eu ganhei de um velho professor ainda na edição antiga dos anos 50 da editora Globo. E essa tradução do Sérgio Milliet, um grande intelectual brasileiro, da geração ali do Sérgio Buarque de Holanda e de outros tantos, é primorosa, ela foi atualizada e cheia de nós. Então vocês podem comprar o livro, né? Aí vocês compraram lá os ensaios do Montaigne, né? Qualquer uma dessas edições, vocês vão abrir e vocês vão ver que os temas vão ser muito variados. Da amizade, da experiência, sobre o pedantismo, sobre a guerra XYZ, ele tem vários episódios históricos. Tá? Ele fala sobre o próprio organismo dele, inclusive sobre o funcionamento intestinal. Ele fala sobre como ele, a partir de um determinado momento, começou a fraquejar com certos afazeres masculinos e viris. Né? E ele se interroga, que tipo de coisa é esse órgão que não funciona quando a gente quer? Né? Não tinha ainda a Pfizer naquela época para inventar o Viagra, né? Então, vejam como vai de Sêneca e Cícero e Horácio e os grandes poetas e pensadores latinos para comentários bem realistas e, digamos assim, de se expor bastante, né, a respeito da sua própria fisiologia, de como ele sentia o peso da idade, tudo isso está misturado. E tudo isso unificado pelo trecho que eu acabei de ler para vocês. Qual é o propósito disso? Os meus pensamentos não param, eu quero ordená-los, eu quero colocá-los no lugar, eu quero fazer um rol, eu quero, portanto, escrever isso. E assim, ele se põe a escrever. Mas por que ele se põe a escrever? O que é isso dele ter se retirado? A vida de Montaigne é notavelmente exemplar de um certo momento da França e da história europeia, e, portanto, uma história que nos diz muito respeito, no sentido de que nós, apesar de estarmos na ponta, na borda da periferia do sistema global, fazemos parte desse grande complexo chamado de cultura ocidental, ainda que de maneira um pouco acidentada. Né? Então, nós sabemos o Brasil, ano que vem a gente comemora o centenário da Semana de Arte Moderna, né? E bicentenário da independência. Nos 2 momentos, repito, nos 2 momentos, qual era o país de referência para os brasileiros? A França. Os intelectuais brasileiros mais importantes no movimento cultural e artístico da independência, não a política ali do Dom Pedro e tudo, mas cultural e artístico e politicamente engajado pelo nacionalismo brasileiro, eles viviam em Paris. Eles fundaram uma revista nacionalista chamada Revista Niterói, tudo pelo Brasil e para o Brasil era o seu lema, mas eles viviam em Paris. Né? É uma boa forma de defender o Brasil. Né? Paris, Londres, Nova York e tal. Né? 1922, o horizonte intelectual são as vanguardas europeias e Paris, novamente, é um dos centros mais importantes para todos os modernistas que fazem aquela transformação. Então, nesse sentido, entender essa cultura do Montaigne, o que ela traz ali, não é totalmente dissociado de entender o nosso passado cultural, de que coisas nos influenciaram. Né? Eu disse a vocês que o Montaigne é exemplar desse momento ali da passagem para o Renascimento e de algumas coisas dessa passagem renascentista.
E uma das características notáveis é a seguinte: ele vem de uma família da nobreza, da pequena nobreza, que, como muitos de igual condição, dependiam de ascender socialmente, dependiam de ascender economicamente, de conseguir melhores condições econômicas para, paralelamente a isso, ascender nos rankings da própria nobreza, porque às vezes a nobreza era muito empobrecida, dependendo das regiões rurais do interior, seja da França, seja da Itália, seja de Portugal e da Espanha, né, dos reinos de Castela ali. Essa nobreza podia ser financeiramente, economicamente muito empobrecida, né? No caso do pai do Michel de Montaigne, na verdade é o avô dele que ascende efetivamente para a condição da nobreza, né? O pai dele já é alguém que domina uma certa propriedade de terra vasta, que é onde vai ficar o castelo famoso da família Montaigne, e quer que o filho seja um letrado, quer que o filho ingresse na carreira política, quer que o filho tenha destaque, e desde o nascimento da criança pensa nisso e prepara-o para isso. Ele começa a ser educado aos 2 aninhos de idade, ele nasce em 1533, ele vai ser educado por um preceptor alemão que não falava uma única palavra de francês. Mas não vai educá-lo em alemão, é claro. Vai educá-lo em latim. E a família inteira aprendeu um pouco mais de latim, mãe, amas, etc., para, nos primeiros anos de idade de vida do pequeno Montaigne, para que ele fosse alfabetizado e crescesse tendo como primeira língua o latim. Tá? E ele vai desenvolver esse latim, obviamente, de maneira impecável, assim como desenvolverá muitas outras habilidades intelectuais, se torna, desde jovem, muito culto, vai para a carreira jurídica, a carreira legal, que era a carreira de praticamente todos os letrados dotados de um pouco de posses. As exceções são aqueles que vão cair efetivamente na marginalidade boêmia, um pouco menos de um século antes do Montaigne. Vocês podem lembrar do François Villon, um poeta francês também maldito, assim, uma figura meio Arthur Rimbaud, 4 séculos antes, 3 séculos e meio antes. E ele vai viver essa carreira diplomática, vai para o parlamento, ele vive na região de Bordeaux, ele vai para o parlamento, ele vai viver depois um período como diplomata, ele vai participar de uma série de entraves e de disputas políticas, mas aos 39 anos de idade, depois de ter exercido uma série de atividades políticas, aos 39 anos de idade, ele resolve se retirar. Exatamente o momento que ele escreve aquele texto que ele diz que ele resolveu então se dedicar a cultivar o seu espírito, ao ócio. Ele abandona a vida pública, ele desiste integralmente da vida pública e vai para a sua torre. Não vem daí a expressão torre de marfim, até porque a torre não tem marfim, mas é quase como se fosse isso no seguinte sentido. Ele tinha uma torre no castelo, na propriedade rural dele, afastada, intermediada por um pátio do resto da casa principal, onde ficavam os quartos, as salas, onde ficava a mulher, os filhos. Ele tem 6 filhos, se não me engano, apenas uma sobrevive no final, eu lembro, não sei se eram 6 ou 7, mas só uma sobrevive, e ainda assim de saúde muito frágil, o que era muito comum. E ele vive fundamentalmente no 3º andar dessa torre. Ele tem um quarto no 2º andar, ele tem um cômodo com banheiros, etc. e tal, com dependências assim, e ele não se deixa ser perturbado por absolutamente durante o dia. Ele vive apenas nesse 3º andar, seu escritório, a sua biblioteca. É possível visitar até hoje lá, o resto da propriedade pegou fogo no século XIX, mas a torre reservada. E ele ficava lá lendo horas a fio, pensando horas a fio, estudando e discutindo com o seu próprio espírito grandes temas, lendo os grandes autores. Ainda hoje se vê as inscrições em grego e em latim que ele fazia, das citações dos textos que mais lhe agradavam e que ele mais gostava do mundo. Tá? E ele tinha isso tudo lá. Isso fez com que muita gente cultivasse uma imagem do Montaigne como o homem que abandonou todas essas coisas, da vida pública, da vida, digamos assim, da corte. Afinal de contas, ele chegou a ser atuante, não só no parlamento, mas junto aos reis,
das duas monarquias francesas, da parte católica e da parte protestante, o Henrique de Navarre, e aí parece que a gente tem uma espécie assim, de um estoico, e aqui é que entra um pouco dessas grandes lições do Montaigne. É o homem que diz assim, tudo isso na vida não importa. Tudo isso na vida é mera vaidade, como já nos ensinava o Eclesiastes, como já nos ensinava a Bíblia, portanto. Então, tudo isso é mera vaidade, a gente não deve se importar com isso. O que é realmente importante é o alimento intelectual, o alimento para a alma. Isso é o que a gente deve realmente fazer. Cuidar de si é cuidar da parte intelectual, da parte espiritual. O resto não importa. E é um homem, portanto, que abriu mão da vida mundana. Se criou uma imagem muito forte do Montaigne assim. Essa imagem ela é apenas parcialmente verdadeira. Porque nesse período que vai de 1571, quando ele se aposenta, muito jovem, 39 anos para os nossos termos, um pouco jovem para a época, quando ele se retira para a sua propriedade, dali até a década de 1590, quando ele vai morrer, depois de já ter publicado os 3 volumes dos ensaios, vários foram os momentos que ele voltou à ativa. Então, na verdade, quando a gente olha para a vida do Montaigne, por exemplo, foi depois de ele ter dito que ele se retirava, que ele não queria mais, etc., que ele acabou sendo chamado para ser prefeito da cidade. E foi prefeito por 2 mandatos da cidade. Ele foi chamado para fazer parte da corte e voltou a atuar junto ao rei. Ele viajou como diplomata, foi enviado a Roma mais de uma vez. Ele foi a Rouen, onde a corte do rei Carlos IX estava, criança ainda. Então, em diversos momentos nesse período de retirada, na prática, na biografia do Montaigne, ele voltou à ativa, ele voltava a viver junto com as pessoas. Em nenhum momento, portanto, ele foi uma espécie de eremita, de alguém que se escondeu na caverna e não quis saber de mais nada. Mas, do momento em que ele iniciou a escritura dos ensaios em 71, até a morte dele, a prioridade dele, e se percebe isso claramente pelo texto, pela vida, pelos relatos dos amigos e pelos depoimentos que se tem da biografia que se tem dele, a prioridade dele era esta. Ele gostava da vida viril, por exemplo, junto ao exército, do comando, mas ele sabia que o que realmente importava para ele estava naquele escritório, na sua biblioteca. Era aquilo que realmente representava o encontro dele com uma verdadeira sabedoria. Uma sabedoria que a vida política não podia dar. Por que a vida política não podia lhe dar essa sabedoria? Porque na vida pública, assim como os antigos pensavam, ele, Montaigne, pensava, nós nunca somos verdadeiros. Na vida pública, nós sempre somos uma máscara, nós sempre somos uma espécie de atuação. E ele sabia que tinha que ser assim. Página virada, o que importa é saber preservar a sua verdadeira identidade. Era uma verdadeira sabedoria também porque era a única circunstância em que ele podia dar vazão a uma liberdade plena, sem ter medo e sem ter o receio de incorrer em ofensas religiosas que poderiam lhe render, eventualmente, problemas numa época da reforma e da contra-reforma e das guerras religiosas. Tá? Ele chega, inclusive, a acabar na Bastilha por alguns poucos dias. Ele é preso na Bastilha, ele vai a Paris com alguma frequência e vai ser preso, vai acabar na Bastilha, mas é solto porque a rainha, que nós conhecemos com o nome de rainha Margot, acaba mandando soltá-lo. Ela tinha grande apreço pela obra do Montaigne e ele tinha ótimas relações com o alto poder, com a alta cúpula do poder, inclusive se relacionava bem, como eu já disse, com os 2 lados da divisão política da França, os protestantes e os católicos. Mas então, se ele não pode ser abertamente o que ele quer, em todas essas outras circunstâncias, é só no seu estúdio, é só no seu escritório, é só com seus livros, é só lendo que ele pode fazer isso. E qual é a grande sabedoria que ele tem dos antigos? O que ele vai apresentar como sendo a grande sabedoria que ele quer trazer para nós? Há um núcleo fundamental dessa sabedoria que é recheada de leitura dos historiadores da antiguidade, dos grandes textos literários e tudo mais, mas há um núcleo que ele retira
dos pensadores que nós chamamos na aula passada de estoicos, tá? Do estoicismo. Inclusive, o próprio Sócrates, sobre o qual eu falei na primeira aula, é lido numa chave, numa interpretação estoica. Por quê? Porque o velho Sócrates, lá que a gente conheceu pela apologia de Sócrates, na aula que eu dei, né, na primeira aula do curso, é um Sócrates diante do julgamento final dele, o julgamento da democracia ateniense condenando Sócrates, né? E ele será condenado a beber a cicuta e, portanto, condenado à morte, né? Vocês lembram disso? Portanto, é Sócrates diante da morte. E o que é que Sócrates ensinava? O Sócrates lá que nós conhecemos pelo próprio texto de Platão. Tá? O que Sócrates ensinava naquele contexto? Que pouco importava se apegar às coisas da vida, que a questão mais importante para um indivíduo, a questão mais importante para a verdadeira vida do homem era a vida da sua alma, e era isto o que Sócrates sabia que tinha feito adequadamente, vivendo com correção, vivendo com virtude e buscando o conhecimento. Tá? Saber morrer passou a ser para muitos uma das principais lições de Sócrates, se não a principal lição de Sócrates. Isto é, como viver a vida passa a ser entendido também como saber morrer, como enfrentar o momento crucial da nossa existência. Qual é o momento crucial da nossa existência? É o momento que nós enfrentamos o limite último da morte. Diante deste acontecimento, diante da morte, diante deste fato incontornável da existência humana, todo o resto ganha uma outra luz, ganha uma outra coloração. Tudo é visto de uma forma diferente. E a depender de como você encara a morte, você vive a vida de um jeito ou de outro. E é assim que Montaigne é celebrado, para além de todas as outras coisas que eu comentei com vocês, que são extremamente importantes, ele é celebrado como um autor que lá no século XVI, em plena Renascença, resgatou lá dos antigos uma lição estoica e resgatou, especialmente de Cícero, um texto em particular muito importante, justamente intitulado que a filosofia é aprender a morrer. Filosofar é aprender a morrer. E ele abre este ensaio, que é um dos mais belos, eu acho que é o segundo mais belo, na minha opinião, vou depois dizer qual é o primeiro. Ele diz assim: diz Cícero que filosofar não é outra coisa senão preparar-se para a morte. Aí a gente pode pensar, bom, ele está querendo dizer que a filosofia nos ensina coisas sobre o que é a alma, como é que vai ser a nossa vida depois da morte, etc. Não, olha como ele dá, a partir da lição do Cícero, olha como ele dá uma lição bonita, inventiva, original. Ele diz assim: isso talvez porque o estudo e a contemplação é uma palavra que vem da antiguidade, vem do grego e do latim. Theoria, o verbo theorem, TH, a gente faria a transliteração como se fosse um TH. Theorem é o verbo grego para contemplar, mas também para estudar, conhecer, investigar alguma coisa com conhecimento. Tá? E daí a ideia de que contemplação está associada ao estudo. A atitude contemplativa é a atitude de quem busca sabedoria, de quem busca conhecer. Volto à frase, diz o Montaigne, isso talvez porque o estudo e a contemplação tiram a alma para fora, separam-na do corpo. O que, em suma, se assemelha à morte e constitui como que um aprendizado em vista dela, em vista da morte. Ou seja, a vida dedicada ao estudo e à contemplação, como que retira, como que destaca, separa a alma, que é a parte imortal, que é a parte mais elevada do nosso ser, tá?
Isso do mundo pré-materialismo, né, direto como nós vivemos, no pré-secularismo como nós vivemos. Então, o que o estudo faz, o que a vida intelectual faz, o que a filosofia faz é separar a alma do corpo. Eleva a alma a essa condição de contemplar os objetos do conhecimento. E isso é como se nós experimentássemos esse desligamento do corpo e nos preparássemos para essa condição da morte. E aí ele continua, ou então, uma outra razão para explicar por que filosofar seria aprender a morrer, é porque toda a sabedoria e inteligência resulta, finalmente, que aprendemos a não ter receio de morrer. Em verdade, ou nossa razão falha, ou seu objetivo único deve ser a nossa própria satisfação. E seu trabalho para que vivamos bem e com alegria, como recomenda a Sagrada Escritura. Ele dá um jeito de justificar até com a Bíblia aqui para não parecer excessivamente pagão, né? Mas o que ele quer dizer é, em última instância, é o alimento da alma que importa. E em última instância ela deve satisfazer a gente. E em última instância nós não devemos temer a morte. E nisto consistiria a grande virtude que nós obtemos com a filosofia. Nós aprendemos a não temer o momento da morte. Por quê? Porque nós compreendemos que a vida é assim, que viver uma vida virtuosa, correta, ter sido justo, ter sido bom, ter se dedicado aos amigos e à família, ter buscado conhecer, ter feito coisas da sua própria existência, ter feito algo de si, é o que dá sentido à existência. E que o momento final, o momento da morte, é o momento em que você contempla tudo isso, tem diante de si a sua própria vida, e se foi essa pessoa virtuosa, se foi bom, se foi corajoso diante dos momentos realmente desafiadores da vida, enfrentará também a morte agora com essa mesma coragem e com essa mesma serenidade. Em parte, esses ensinamentos vêm na esteira de filosofias antigas, como o estoicismo e o epicurismo, que justamente preconizavam que a morte é o nosso aniquilamento. E para quando nós não mais aqui estivermos, estamos aniquilados, nós já não somos. Nada pode se passar conosco. Portanto, é ilógico temer algo que sequer se passa conosco. Já não estamos aqui, não experimentamos a morte assim. É um componente extremamente pagão, vocês dirão, eu tenho certeza, para um autor cristão, no sentido pelo menos da boca para fora. Claro, ele é um cristão do Renascimento, portanto altamente influenciado pelas leituras antigas e com uma visão muito liberal, muito frouxa, né, de como ele podia compatibilizar essas doutrinas. Mas o que importa é reconhecer o que é inevitável como inevitável é uma forma de sabedoria. Como ele próprio diz, marchamos todos para a morte. Nosso destino agita-se na urna funerária. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, o nome de cada um de nós dali sairá e a barca fatal nos levará a todos ao eterno exílio. Isto é ele citando Horácio, o poeta latino. E ele continua e diz, portanto, se receamos, temos nela um motivo permanente de tormentos e andaremos como em um país inimigo, a deitar os olhos para todos os lados. Ela é sempre uma ameaça, mas nós não devemos temê-la, porque ela é inevitável, porque nós sabemos qual é a nossa natureza e nós sabemos que ela chegará. E enfrentar a morte com grandeza e coragem é enfrentá-la com serenidade. Eu disse que esse é um dos textos mais belos de todos aqui. Tá? O que eu acho mais belo está conectado com algo que vem aqui, que eu vou comentar agora. Mas antes eu preciso fazer uma rápida ponderação com uma
um exemplo contemporâneo, um exemplo atual para nós. Algum de vocês, eventualmente o pessoal de casa pode avisar também o Edgar, alguém conhece ou já leu ou já ouviu falar num jornalista americano falecido já chamado Christopher Hitchens? H.I. Hitchens, assim, H-I-T-C-H-E-N-S. Christopher Hitchens foi um grande jornalista inglês, depois adquiriu cidadania americana, passou a viver nos Estados Unidos o resto do final da sua vida toda. Escreveu para inúmeras publicações muito importantes e tal, e era um polemista incrível, assim, um grande polemista. Ele era da turma dos principais intelectuais da Inglaterra dos anos jovem nos anos 60 e jovem carreira nos anos 70 e 80, junto dali com Martin Amis, Ian McKeon, sabe, esses escritores famosos e tal. Era a mesma turma ali, essa mesma Stephen Fry, o ator, esse maravilhoso ator inglês e tal. Uma ironia tremenda e tal. Foi de esquerda durante uma boa parte da sua carreira e juventude, depois se tornou um entusiasta americano, defensor da excepcionalidade dos Estados Unidos, defendeu a guerra no Iraque e tal, uma figura, né? Ateu militante, brigava com todo mundo, fazia, não se preocupe, fazia horrores, assim, fazia polêmicas com tudo que era militante religioso, era uma figuraça. Um dos textos jornalísticos mais impressionantes, assim, que vocês poderiam imaginar. Christopher Hitchens. Tá? Ele tem coisas traduzidas no Brasil. E aí, em 2011, ele anunciou que estava com câncer na laringe. E morreu pouco tempo depois, acho que uns 2 ou 3 anos depois, porque era um câncer no esôfago, perdão, bem agressivo, descoberto já tardiamente. E ele, obviamente, bebia e fumava como uma lenda, assim, ele era realmente uma figura famosa por isso, né? Seus excessos e tal. Meu ponto, um dos textos mais impactantes que eu li na década passada foi a crônica dele, a coluna dele, o texto dele, em que ele conta do diagnóstico, né, de como foi aquilo, e sobretudo porque ele recebe um diagnóstico que é pesado, é fatal, não é do tipo assim, olha, vamos lá, vamos começar um tratamento, em 6 semanas a gente reavalia, em 3 meses a gente reavalia, não, era, cara, você tá ferrado. Né? E ele começa, como é que foi, o que ele sentiu, como é que foi o exame, chegou lá e tá, esse é o diagnóstico. Daí ele começa, primeira reação, por que comigo? Por que eu? E logo depois ele faz um ponto e começa assim, por que não? E começa a escrever mas com um poder textual impressionante, que é uma das grandes demonstrações da nossa própria incompreensão do que é estar vivo, do que é ser um ser humano frágil, como todo ser humano é, do que é estar vivo e desfrutar disso que é frágil e delicado, como é a vida. Um dos sintomas da nossa grande incompreensão disso é justamente quando nesse momento final por que comigo? E a pergunta é, por que não seria com você? Por que não seria comigo? Isto é acaso. Não há um destino maior marcando você em detrimento de outras pessoas, nem para o bem, nem para o mal. Tá? E o modo como ele encarou isso, imediatamente na época, eu lembro que eu fui convidado para dar uma palestra na Faculdade de Medicina, uma ex-aluna, na época cursando medicina lá no Sul, me chamou para falar sobre literatura, imortalidade, eu falei bastante do Montaigne, lembrei usei na época esse ensaio do Christopher Hitchens, isso já por 2013, 14, ele já tinha falecido. E eu lembro que eu fiquei muito impactado com como isso tinha a ver com essas reflexões dos estoicos, dos epicuristas e do Montaigne, tá? Cujo ensinamento, eu repito, então não é eu vou explicar qual é a natureza do além, eu vou ensinar você a viver para o além. Não, é dizer, enfrenta-se a morte com serenidade, com virilidade, que ele considerava uma virtude, com integridade, com honra, com coragem. E enfrenta-se tudo isso deste modo, sabendo que nós não podemos temê-la e sabendo que o que importa, quando pensamos nela em vida, é não deixar que isso impeça que a vida corra seu curso e que nós não façamos da vida o que há de melhor. Nós devemos fazer da vida o que há de melhor e isto é o que importa. Mas eu disse que isto eu conectaria com
o que é, na minha opinião, o mais belo dos textos aqui do Montaigne. E o mais belo dos textos é sobre a amizade. E ele tem mais de um aqui especificamente sobre isso. Mas o mais encantador para mim é um que seguramente vocês já ouviram falar, se é que já não leram, e é bastante famoso. Em 1558, o Montaigne, portanto, ainda jovem, fazendo sua carreira, né, anos antes da sua aposentadoria, ele conheceu um jovem advogado intelectualmente brilhante, colega dele, portanto, do mundo legal, né, jurídico, chamado Étienne de la Boétie, que é autor de um livro, um panfleto, como se dizia na época, né? Não é panfleto como a gente diz hoje, o panfleto era o texto curto de grande impacto. Né? O Thomas Paine com o Common Sense, por exemplo, aquilo é um panfleto, mas é um livrinho para a gente hoje. Né? E o Étienne de la Boétie escreveu um panfleto chamado sobre a servidão voluntária, da servidão voluntária, que é uma peça de capacidade de análise e de capacidade de argumentação impressionante sobre, afinal de contas, como é possível que a tirania se imponha quando, na verdade, o mais razoável é sempre que o tirano seja derrotado, porque a maioria não é o tirano está sempre em minoria numérica. Né? E raramente o tirano é detentor de tão poderosos e extraordinários meios a ponto de que a maioria não consiga se livrar do tirano. E, portanto, ele argumenta a respeito de uma experiência de servidão voluntária. Independente do mérito deste texto, o fato é que La Boétie era um brilhante intelectual. E Montaigne morre de amores por ele. Tá? É o amigo da vida dele. E nós temos que levar em consideração também que esse é um mundo, e esse mundo continuou assim, ora, séculos ainda para frente. Tá? Nós estamos em metade do século XVI, mais uns bons séculos para frente, as coisas continuaram assim, em que as mulheres não viviam em pé de igualdade com os homens em todas as condições. Aliás, em praticamente nenhuma condição. Tá? Isso gradativamente muda um pouquinho no final do século XVIII, aí depois muda mais um pouco ao longo do século XIX, mas é somente o século XX que efetivamente consolida, sobretudo na segunda metade do século XX, a igualdade da mulher em condições não apenas legais e formais, mas na vida prática e tal, e ainda há muito o que percorrer para que isso seja implementado como uma questão de vida, tá, corriqueira. Ora, o que isso significava? Isso significava que, assim como na Grécia Antiga e na Roma Antiga, por mais que o desejo masculino se realizasse com as mulheres, ou pelo menos também com as mulheres, e por mais que o casamento fosse instituição e tudo mais, a relação de grande amizade, no sentido do encontro de almas, quem é o seu igual, com quem é que você compartilha as grandes questões da sua vida, é com outro homem, é com outro amigo, e não com a mulher. Tá? A mulher é invariavelmente, dá para se dizer, colocada num patamar inferior, ela não tem condições de alcançar essas questões intelectuais. Tá? É por isso que é com amigos, homens, que os grandes intelectuais confidenciam, se travam as relações de amizade mais importantes, etc. e tal. E com Montaigne, essa relação se deu com 5 anos de intenso convívio com o seu amigo Étienne de la Boétie. Tá? E ele diz a respeito disso uma das frases mais famosas e mais conhecidas de todo o texto dos ensaios. Ele diz o seguinte: o que costumamos chamar de amigos e amizades são apenas contatos e convivências, entabulados devido a alguma circunstância ou conveniência, pela qual nossas almas se mantêm juntas. Mas na amizade de que eu falo, essa que eu estou falando aqui agora sobre amizade, eu, Montaigne, na amizade de que falo, elas, as almas, se mesclam e se confundem, uma na outra, numa fusão tão grande que desfazem e não mais encontram a costura que as uniu, como se tornasse apenas uma pessoa. Tá?
Se me pressionarem para dizer por que o amava, sinto que isso só pode ser expresso respondendo porque era ele, porque era eu. Porque éramos as pessoas que éramos de fato. Porque estas almas se encontraram e se irmanaram, se identificaram tão profundamente em seus elos, que se tornaram quase que um só, é que tivemos a amizade que tivemos. E estas palavras, porque era ele, porque era eu, curiosamente não aparecem na primeira versão do texto, em que Montaigne encerra o parágrafo na frase anterior. E ele como que procurou por uma explicação, mas afinal de contas, o que explica que amigos sejam assim? Que esta grande amizade, esta que você vê no amigo, um outro eu, como se fosse uma outra pessoa, como se fosse olhar no espelho e reconhecer a si mesmo. Como eu explico isso? E Montaigne parecia no texto, que já está na primeira edição, mas não com essa frase final, que ele não conseguia chegar lá. A ideia de que a amizade pode ser por utilidade ou por prazer, mas tem uma outra forma mais elevada, uma terceira amizade, que é a amizade virtuosa, que é quando dois homens, isso é o mundo antigo falando, né? Dois homens virtuosos, excelentes, se reconhecem mutuamente. Esta amizade virtuosa se dá quando apenas duas pessoas igualmente virtuosas e igualmente excelentes se encontram. E é por isso que ela é chamada de uma amizade por virtude e não por prazer ou por utilidade. Essa é a análise que está lá na Ética do Aristóteles. Essa é a análise que, de maneira mais literária e mais bonita ainda, Cícero vai fazer lá na Roma. Isso Montaigne está fazendo também. Só que tem algo mais aqui que ele não consegue explicar. E isso que ele não consegue explicar, o que ele vem e acrescenta depois, é uma espécie de acontecimento existencial encontrar uma pessoa assim. E fazer deste amigo um outro eu, como Aristóteles tinha pensado, fazer deste amigo uma espécie de unidade da nossa alma por extensão das nossas virtudes, né? Isto é algo que ele só consegue expressar dizendo é inexplicável, é um acontecimento. Porque era ele, porque era eu, assim se deu a nossa amizade. Né? É um dos textos mais lindos desse conjunto de 3 volumes, na edição em português completa, tem mais de 1000 páginas dos ensaios do Montaigne, cheios, repletos dessa sabedoria. E esse livro foi profundamente influente. Ele foi influente, por exemplo, para a antropologia. Por quê? Porque Montaigne parece ter sido o primeiro intelectual do Ocidente a ter concebido a ideia de que nós olhamos para diferentes culturas sempre pela nossa régua. Mas as outras culturas, às vezes, podem ter os seus próprios princípios, os seus próprios meios de funcionamento. Sabe como é que ele fez isso? Como é que ele principalmente aprendeu isso? Com o Brasil. Exatamente, com o Brasil. Ele estava na corte de Rouen, quando vocês sabem que o Rio de Janeiro, nosso estado vizinho, teve um período no século XVI em que foi dominado pela França, numa expedição do Villegagnon, chamada de a França Antártica. E levaram para a França os índios canibais. Levaram índios brasileiros, levaram para a França e para expor ao rei, que era uma criança, o Carlos IX na época tinha 9, 10 anos, se não me engano, 11 anos. E o Montaigne estava na corte, o Montaigne acompanhou a audiência dos índios canibais brasileiros com o rei e os homens da corte. E o texto é extraordinário, porque, por um lado, representa muito do que hoje para nós é convencional, do modo como os europeus viam a América na época do descobrimento, inclusive o Brasil. Isto é, o paraíso intocado, sem o pecado, não conheciam a queda e o pecado, mas aí viviam naquela natureza, em estado de natureza, no sentido de não saber, não conhecer nada de ruim, viviam nus por uma natureza exuberante, e aí tiveram o contato com o homem europeu branco, e isso vai
destruí-los. Tá? Então, em parte, o ensaio de Montaigne reproduz isso, mas em parte ele é altamente inovador. Porque ele diz assim, que surpreendente, não? Porque a gente perguntou para eles dos costumes deles, o rei perguntava, os embaixadores do rei perguntavam coisas, e eles respondiam o que faziam, por que devoravam os inimigos em rituais, por que faziam isso ou faziam aquilo e tal. Mas eles também tiveram a vez de perguntar sobre nós. E uma das coisas que eles perguntaram foi: por que tantos homens barbados, tantos homens de compleição adulta, fortes, obedecem uma criança? Porque o rei era o herdeiro, era uma criança. Isso é uma intuição extraordinária, porque para nós que entendemos um sistema monárquico de transmissão de poder em famílias reais, etc. e tal, bom, é a instituição da monarquia que dá uma continuidade. Mas para quem olha de fora e não conhece isso, é uma loucura. Tem uma criança mandando e um monte barbado atrás. E o Montaigne registra que ele disse: olha, esses caras têm um ponto. E assim ele foi observando outras coisas, inclusive fazendo comparações muito justas, como, por exemplo, quando ele diz, olha, Montaigne trabalhou na justiça, executou penas, inclusive. Ele diz, olha, a gente olha para a régua, para o mundo deles como se fosse um mundo de pura brutalidade e crueldade, mas a gente se esquece de olhar para o nosso. Eles esquartejam depois de morto lá o sujeito e fazem aqueles rituais, e nós que esquartejamos ainda vivos os presos, porque não acreditam na mesma versão do Cristo entre duas religiões. Então ele começa a dizer o seguinte, olha, ele não está dizendo assim, esses são 100% puros, esses são 100% maus. Ele faz uma inversão que é, olha, reparem aqui que o que parece ser um puro estado de barbárie, na verdade, é uma maneira de nós nos olharmos no espelho e entendermos de um outro jeito a nossa própria condição. E só para terminar, tem uma coisa sensacional, que você vai lendo até o final e pensa, puxa, é o Montaigne então dizendo que, sei lá, que os índios, nas condições mais primitivas que viviam, e os índios brasileiros, você sabe, viviam em condições muito mais pré-históricas, né, muito mais atrasadas do que de outras populações pré-colombianas, como os maias, os astecas e tal. Então você sai, até o parágrafo final, você está lendo o capítulo dos canibais e parece puxa, Montaigne, relativista antropológico, né, e tal. Só que aí ele termina, a última frase é assim, tout cela c'est très intéressant, mais ils ne portent pas de hautes chaussures. Tudo isso é muito interessante, mas eles não usam calças. Como quem diz assim, ok, tudo bem, mas pô, são bárbaros em última instância. Né? Então, o tempo inteiro Montaigne nos permite essas coisas, digamos assim, essas reviravoltas de argumento, esses olhares irônicos, essas mudanças de perspectivas. Mas só para concluir meu raciocínio, isso é um exemplo da influência dele para o olhar antropológico. Tá? Outro exemplo, colocar-se a si próprio como condição de reflexão e sair pensando. Descartes e as meditações no século posterior claramente tem uma marca de influência disso aqui. Claramente tem uma marca de influência. Tá? Para não falar no fato de que muitos dos autores posteriores foram influenciados literariamente. Por exemplo, Saint-Simon e La Bruyère, os grandes, digamos assim, autores de caracteres, de análises de figuras do século 17 e 18 na França, possivelmente nós podemos fazer boas relações com o modo como os ensaios de Montaigne estão escritos. E talvez a mais interessante, ainda que indireta, o modo como ele escreve com esse olhar borboleteando pelo mundo inteiro, mas sempre com uma análise muito perspicaz e interessante, até Proust, Marcel Proust, o grande escritor francês, autor Em Busca do Tempo Perdido, é possivelmente influenciado por Montaigne. E para fechar, eu acho que vale a pena lembrar um dos depoimentos que eu acho dos mais marcantes sobre Montaigne, e que diz simplesmente essa frase: o fato de esse homem, Montaigne, ter escrito aumentou verdadeiramente a alegria de viver no mundo. Nietzsche. O tema da nossa próxima aula. As perguntas. Se eu fazer um comentário? Já respondi. Tá. Não, legal.
Mas, enfim, agora podemos falar mais, como eu disse, assim, são mais de 1000 páginas dos ensaios que eu tentei apresentar um pouco do sabor para vocês, mas temos aí um bom tempo ainda para perguntas e dúvidas e tal, as conexões que vocês quiserem explorar. Eu recomendo muito para quem quiser, assim, nunca leu e quer conhecer um pouco, os ensaios do Montaigne na edição da Penguin Companhia das Letras, tradução da Rosa Freire Aguiar, muito boa tradução, tem uma boa introdução, porque é uma seleção dos melhores ensaios de cada um dos volumes, né? Quem já leu alguma coisa, quer reler, ou gosta muito, quer ver uma novidade, assim, a edição da editora 34 é a completa, com tudo, inclusive vem com muitas notas de filologia, assim, porque o Montaigne citava em latim como se fosse francês, tá? Então eles fazem assim uma anotação de saber, citação por citação, de onde é, se ele está citando com alguma incorreção, mas qual era a intenção, qual é a boa tradução. Então tem essas duas ótimas edições para ver. Tá? Que mais que eu posso sugerir? Tem um programa que eu já recomendei para quem ouve bem inglês, tem um programa que eu já recomendei na Rádio BBC. A Rádio BBC, vocês acham isso no Spotify, quem usa Spotify, mas pode usar pelo site da Rádio BBC mesmo, a Rádio 4, Radio 4. Tem um programa chamado In Our Time, com o Melvin Bragg. Tem um programa incrível sobre o Montaigne também, que vale muito a pena ver. E um livrinho que eu usei agora quando eu fui reler o Montaigne e tal, de um crítico literário francês que eu acho primoroso. É um grande especialista em Proust, mas é um daqueles grandes nomes da cultura literária francesa. Ele, na verdade, ele é de, se eu não estou enganado, ele é de nascimento canadense, mas ele fez a carreira inteira na França, né? Professor hoje no Collège de France, já aquelas deferências assim, chama-se Antoine Compagnon, né? Antônio Compagnon, com GN, né? E é um livrinho chamado Uma Temporada com Montaigne. Uma Temporada com Montaigne. É uma delícia, assim, ele faz um percurso, assim, os principais teses, os principais ensaios, assim, tipo, R$15 na Amazon, vocês compram isso, Uma Temporada com Montaigne. Maravilhoso. São boas dicas, assim, para quem quiser passar uma boa temporada com Montaigne. E aí vocês vão, obviamente, vocês vão querer pular alguns ensaios, vocês vão achar assim, esse aqui tá meio estranho, ou muito chato. Aí, de repente, vai ter um que vocês vão achar, nossa, que maravilha, porque são justamente aqueles que mais nos falam, por falar de questões da experiência que mais nos toca e tal. Mas invariavelmente, sempre muito bem escrito, tem um sabor no texto, tem vivacidade na escrita e sempre, assim, pleno de sabedoria, né? Sempre muito cheio de sabedoria, né? Alguma dúvida, alguma questão, não? Diga, por gentileza. Hitchens. Uhum. Chama-se On Mortality. O Mortality é o que tem exatamente o ensaio que eu mencionei para vocês. Exatamente, esse Mortality é o que tem os ensaios que ele escreveu logo depois do diagnóstico. As memórias do Christopher Hitchens são traduzidas com o título Hitch, né, de H-I-T-C-H, como é o nome dele, né? Hitch 22, que é uma paródia com o Catch 22, né? E é o livro de memória, olha, um dos livros de memórias assim que eu mais gargalhei, assim. Conta toda a história de vida dele, claro, educação em Oxford, como é que foi, filho de classe, né, operária, mas indo a Oxford, ele e o irmão, e aí militâncias de super esquerdista, e aí os loucos anos 60, 70. A mãe tem uma história louquíssima com um cara na Grécia, daí de repente um dia ele tem uma ligação, acontece uma coisa trágica e tal. Tem toda a vida dele, mas com um sabor de texto, um cara que escrevia como ninguém. E, bom, quem tem paciência, eu não sou muito disso, mas quem tem paciência, e eu já fiz isso, de ficar no YouTube, vendo debate, polêmica e tal, e acompanha bem o inglês, nossa. O Hitchens era aquele polemista que demolia os seus debatedores, assim, ele desconcertava as pessoas com argumentos, ele nunca exaltava-se a voz, ele simplesmente ia nos argumentos, assim, destroçava as pessoas. Mas vale muito a pena vê-lo em ação, assim, em plena forma, assim, tem bastante coisa dele, eu acho muito legal. Em português, a biografia está traduzida, Hit 22, e tem um livro, se não me engano, chamado Amor, Pobreza e Guerra, que é uma coletânea de ensaios, de artigos dele para
Vanity Fair, que era a revista para a qual ele escreveu nos Estados Unidos nos últimos 15 anos de vida dele. Mas era um grande jornalista. Tá? Tá traduzido também? Ah, ótimo, ótimo. É um belo texto, é um belo texto. Tem ótimas crônicas aí, ótimo. O Deus Não é Grande foi o livro que fez ele mais pop no mundo. Inclusive, ele veio no Fronteiras do Pensamento, na época o Fronteiras só existia em Porto Alegre. Quem estava com ele lá, eu não estava com ele lá, quem estava com ele lá na época era o Fernando Schiller, né, o curador e fundador do Fronteiras. Fernando, que foi ninguém era capaz de aguentar ele, aguentar no sentido de concorrer com ele no uísque, assim, quem passou noite no uísque assim, até o final. Deu uma conferência impressionante, todo mundo relata, eu só vi o vídeo, na época eu não trabalhava no grupo. E ele veio justamente no sucesso desse God is not great, Deus não é grande, que é quando ele, junto com Richard Dawkins e outros autores, lançam aquela, digamos assim, o movimento militante do chamado novo ateísmo inglês, né? Que é o Dawkins, ele e mais outros dois caras, um é o Sam Harris, que eu acho que é americano, na verdade, e tem mais um nome que está me escapando agora. São, assim, cientistas, divulgadores, jornalistas, intelectuais influentes, que fizeram assim, uma grande militância nos últimos 15 anos de publicações ateístas, científicas e tal. Alguma coisa boa, muita coisa não presta, mas tudo muito interessante de ler, de olhar. E esse livro é um livro dele de argumentos assim. Mas ele publicou livros polêmicos, assim, o Hitchens, né? Tipo porque a Madre Teresa de Calcutá tinha que ser condenada por crimes contra a humanidade, sabe? Ou por que o Henry Kissinger tinha que ser condenado também nos Estados Unidos. Enfim, ele comprava umas brigas, assim, causas perdidíssimas, assim, ele ia lá e fazia uma polêmica inacreditável. Mas escrevia muito bem, vale a pena ler. Mas o que eu recomendo mesmo é esse On Mortality. Para quem gosta desse tema, tem livros encantadores de ficção, né? Obras de ficção maravilhosas. Um eu falei para vocês no curso sobre os russos, que é o A Morte do Ivan Ilitch. Como encarar a morte, né? Aquele livro é sensacional. Um livro que não é diretamente sobre isso, mas que trata disso também, que eu acho muito bonito, é o livro Pais e Filhos, do Turgenev, do Ivan Turgenev, porque ocorre com um dos personagens justamente um jeito só que não estoico, não é por isso, mas nihilista, assim, de nada importa, de encarar os fatos da vida e da morte, que é muito interessante. Mas modernamente tem coisas muito interessantes. E o que eu vi dos últimos 20 anos, digamos, 15, 20 anos de literatura, que me impressionou mais, foi um livro do Philip Roth, escritor que faleceu agora em 2018, um dos grandes escritores americanos, para mim, o maior que estava em atividade até ali, chamado O Homem Comum. Em inglês é Everyman. E a ideia do Everyman, que ele tira para o título e tal, inclusive o personagem não tem nome, né? A narrativa é em primeira pessoa ali e tal, a gente não fica sabendo o nome do cara. O Homem Comum é uma ideia que ele pega de umas peças medievais, assim, sobre a morte e tudo mais. Mas a ideia, a narrativa é inacreditavelmente crua, seca, e muito impactante, assim, né? E é também sobre isso, assim, sobre encarar a nossa mortalidade, encarar a nossa condição mortal. Brilhante livro, se eu não me engano, é um livro lá de 2006, mais ou menos, do Roth, uma novelinha curta, está traduzido pela Companhia das Letras, que é quem publica tudo do Roth no Brasil. Vale muito a pena esse livro também. São esses grandes livros. E isso é o que vocês seguramente já devem ter percebido, né? Quer dizer, um dos grandes sentidos, uma das grandes razões pelas quais as pessoas liam a literatura, a filosofia, etc. e tal, as pessoas, eu digo, fora do circuito universidade, escritores, intelectuais, pessoas comuns como nós, era justamente porque reconheciam na filosofia, na literatura, nos grandes pensadores, uma espécie de repositório de sabedoria de vida, de aprender coisas para encarar os momentos de vida, encarar as coisas difíceis, inclusive encarar a morte. Era muito comum, até o início do século XX, as pessoas manterem não apenas diários, mas manterem também cadernos com essas citações. Isso era uma coisa muito comum. E não eram citações no sentido de floreios para usar depois na tese para impressionar, não. Eram livros de sabedoria, citações neste sentido de você conhecer
o que Sêneca, o que Horácio, o que Virgílio tinham dito, porque aquelas coisas impactavam como você pensava na vida. Tá? Era um modo de encapsular, como a gente diria hoje, se fosse um marqueteiro, assim, né? Pílulas de sabedoria, pílulas de conhecimento. É horrível dizer nessas formas, assim, parece muito superficial, muito, né, marqueteiro, mas em última instância era isso. Tá? E, claro, essas coisas se perderam, né? Mas hoje a gente tem isso, né? Um mundo muito mais, enfim, difícil de você saber o valor das coisas, mas pelo menos tem essa vantagem. Tudo está à disposição. Então, se você souber o que procurar, tudo está à disposição em alguma plataforma, de algum jeito você acha, né? Diga. Hum. Então, ele leu com certeza, e muito, porque a gente vê Sêneca e Cícero, que por sua vez era muito diretamente influenciado pelos estoicos, apesar de não se autoproclamar Sêneca era um estoico, né? Então tem uma influência direta pela leitura desses pensadores, e assim, os especialistas em Montaigne ficam muito na discussão assim do tipo, ele é mais epicurista do que estoico, ele é mais cético do que qualquer um dos dois. Por quê? Porque você encontra nos ensaios pitadas de todas essas escolas da antiguidade. Por exemplo, ele é claramente uma influência muito importante para o ceticismo moderno. Por quê? Porque ao escrever sobre todas as coisas, colocando a sua perspectiva, o Montaigne afirmou claramente uma tese cética, herdada lá dos céticos antigos. Qual era essa tese? Não é possível ter conhecimento absoluto e final sobre coisa nenhuma. Nós podemos continuar sempre em busca do conhecimento, nós podemos conhecer algumas coisas parcialmente, tudo isso pode ser útil, mas um conhecimento dogmático, no sentido de que há uma palavra final acerca de uma determinada coisa a ser conhecida e acabou, é aquilo ali, isto a nossa razão não consegue alcançar. Tá? Que é uma polêmica do mundo grego antigo. Os céticos pirrônicos ou sexto empírico, que eu expliquei na aula passada, né? Defendiam isso já contra as filosofias que eles chamavam de dogmáticas. Dogmática, no sentido deles, queria dizer aquelas que acreditavam que, em última instância, há uma verdade que pode ser conhecida plenamente pela razão humana. Platão e Aristóteles. Tá? Então, eles se voltavam contra o platonismo e o aristotelismo. Tá? E o Montaigne claramente está afirmando isso. Ele afirma claramente que as coisas ora são de um jeito, ora de outro, que o mundo é um fluxo permanente, que o nosso conhecimento nunca está acabado, que nunca há uma verdade final alcançada, que tudo é precário e que nós devemos seguir sempre na busca e que devemos reconhecer essa limitação do conhecimento. Então, num certo sentido, ele é um cético. Tá? Quando você lê as outras coisas que eu acabei de falar sobre o preparar-se para a morte, para não sei o que lá, ele parece claramente um estoico. Tá? Quando você lê os textos dele falando sobre a importância dos prazeres e tudo mais, ele parece um epicurista. Então, muitos especialistas divergem. E, na verdade, o que nós sabemos é que ele é, como típico homem do Renascimento da época dele, eclético quanto a essas influências. Ele não é alguém que recebe uma escola e segue apenas aquela escola, como, por exemplo, um homem como Tomás de Aquino, que recebe Aristóteles, e aquilo é a lição que ele quer comentar e traduzir para o mundo cristão. Né? Então, o Montaigne está numa outra perspectiva. Mas os elementos de estoicismo, ceticismo e epicurismo são muito claros no texto dele. Né? É bem visível, assim, a gente lê pensando nas lições desses antigos. Sim. Uma atitude geral, ele comenta para a gente, o pessoal que está lá, né, nos assistindo de casa, ele comenta, bom, cada vez mais, né? Uma atitude muito, como é que eu posso dizer assim? Na história da filosofia, tá? O Montaigne corre quase como uma influência literária por fora, tá? Eu já tinha até dito, acho que não sei se na primeira ou na segunda aula, eu tinha dito que um cara que foi influenciado pelos textos do Montaigne, apesar da gente não ter provas de influência direta, é muito provável que tenha uma influência indireta, é o Shakespeare. Né? Eu comentei isso com vocês. Quando a gente lê as peças mais maduras e mais dramáticas do Shakespeare, o Hamlet, o Macbeth, né? e outras tantas, né? E aquele mundo de incertezas, aquele mundo instável, né? Aquilo
muito provavelmente tem a ver com o fato que os ensaios do Montaigne estavam circulando já nos anos de 80, 90 e início dos 600 na Inglaterra, né? Como eu disse para vocês, ele foi muito lido entre os ingleses. Ele é de um temperamento quase inglês na França, né? Assim como Montesquieu, metade do século XVIII, assim como Tocqueville no século XIX, tem uns franceses que têm um temperamento meio inglês, assim, né? São os meus favoritos, aliás. São os meus franceses diletos. Mas eu dizia isso pelo seguinte: o Montaigne corre um pouco por fora, tá? Mas essa semente do ceticismo, como eu disse para vocês, vai aparecer no Descartes. O Descartes propõe um exercício, o René Descartes, que a gente conhece pelo menos do discurso do método, mas que é mais importante pelas meditações de filosofia primeira, nas meditações metafísicas, ele propõe um exercício de dúvida radical. Qual é a dúvida radical que o Descartes propõe? E se tudo for um sonho? Se tudo for uma ilusão? Se eu não tiver, na verdade, se eu não realmente tiver contato com o mundo externo, se eu não tiver como saber diferenciar se a chama que está crepitando ali na lareira é real ou se é um sonho que um gênio maligno colocou e eu estou simplesmente sonhando. Se eu não tiver nenhuma dessas evidências. E o Descartes constrói um argumento para tentar dizer o seguinte: como é que eu consigo fundar um conhecimento seguro se tudo pode ser colocado em dúvida pela razão? Estou simplificando porque é super complexo, mas em princípio é isso, tá? O que o Descartes queria não era dar uma resposta cética, era dar uma resposta fundacional. Tem uma coisa que fundamenta tudo, inclusive o cogito ergo sum, aquele, né, do penso logo existo. O que é o fundamento de tudo? Deus. Em última instância, ele queria dar essa resposta. Só que ele abriu uma porta, que foi a porta justamente para a negação cética crescer. E de Descartes para frente, uma boa parte da história do pensamento filosófico se voltou para justamente essas condições do ceticismo. Um século depois, nos anos de 1700, século XVIII, David Hume vai ser o principal dos céticos, mostrando que a razão intelectual, a capacidade intelectual humana não é capaz de conhecer aquilo que ela julga que é capaz de conhecer, que a maior parte das coisas que a gente julga ter uma ciência, a gente tem, na verdade, impressões, um hábito, uma certa discursividade, mas não tem conhecimento no sentido forte, etc. e tal. Isso inaugurou um ramo, digamos assim, que transformou a filosofia ocidental dos últimos séculos numa filosofia que é de avaliação das próprias condições do conhecimento, e os resultados são sempre muito negativos. Mas não é assim que os cientistas produzem. O cientista não produz pensando em teoria filosófica, o cientista produz no laboratório, fazendo experimentos, chegando a resultados e tal. Como é que o ceticismo se infiltrou, chegou na ciência propriamente dita? Ele chegou da seguinte maneira: nenhum cientista sério, em pleno século XXI, faz ciência, isto é, pratica a sua especialidade achando que está obtendo resultados inalteráveis, universalmente validados, etc. e tal, e que são, digamos assim, fundamento de o que quer que seja. Os cientistas fazem experimentos, obtêm provas, obtêm resultados e sabem que isto pode, a qualquer momento, vir a ser refutado caso novas evidências em novas circunstâncias venham a surgir. Então, o cientista pode te dar alguma certeza? Claro. Dadas as informações existentes no momento, isto aqui certamente é o caso. Um cientista pode afirmar isso. Só que o que se aprendeu a fazer nos últimos séculos foi tomar uma atitude cética, quer dizer o seguinte: dadas as informações disponíveis, se vierem outras, isso pode mudar. Então a ciência evoluiu para uma posição muito assim. Muitos cientistas, quando eles saem do seu laboratório, digamos assim, eles saem do trabalho da sua especialidade e se tornam divulgadores da ciência, se tornam defensores da causa da ciência, frequentemente eles se tornam dogmáticos, né, cientificistas, como se eles achassem que, né, do tipo, este aqui é o único registro discursivo que explica qualquer coisa para a humanidade e tal, nada mais importa. O Richard Dawkins é um exemplo. Que, aliás, teve uma experiência com o SUS brasileiro. Ele veio à fronteira também em 2015, tomou um tombo na subida do avião e
já tinha dispensado todo mundo da equipe do Fronteira, não tinha ninguém com ele, não sabia falar português e tal. Ele teve a sorte de ser atendido numa unidade de Guarulhos, lá do SUS. Chegou na Inglaterra, fez um post elogiando o serviço público brasileiro. Levou não sei quantos pontos. O Dawkins é um desses caras que tem um discurso de divulgação científica muito chato, frequentemente, apesar de ser um cara brilhante e tal, óbvio, né? Mas então é isso, eu acho que você tem razão. O discurso mais cético ganhou, conquistou, digamos assim. Hoje é senso comum, praticamente, você tomar esse pé atrás. O que é curioso é que, na verdade, o ceticismo ilustrado, o ceticismo culto, não é o ceticismo de um cara como Montaigne, ou de um David Hume, ou de um, sei lá, de um Wittgenstein, que tem um tratadinho chamado Uncertainty, né? Um pequeno ensaio chamado Sobre a Certeza. Não é a ideia de duvide de tudo, ou não acredite em nada. Não, isso não é uma atitude cética. A atitude cética é aquela que, bem informada e arrazoada diante das informações adequadas, vê se há alguma reivindicação, alguma afirmação que está sendo feita, que vai além daquilo que pode ser efetivamente justificado, demonstrado, comprovado ou argumentado razoavelmente. Tá? Então, por exemplo, o que esses caras como Montaigne estavam se voltando era contra a expectativa criada em torno da razão humana de ser capaz de oferecer um conhecimento seguro e verdadeiro e definitivo sobre coisas que a razão não pode conhecer. Tá? Eles não estavam dizendo duvide de tudo. Tá? Os céticos antigos, eu contei, nem todo mundo que estava aqui agora, então vejo por alguns rostos, então eu vou relembrar, como eu contei na semana passada, né, a famosa história do Pirro. O Pirro, fundador da escola cética na Grécia Antiga, era famoso por acreditar que, bom, a fórmula do ceticismo dele era nada no mundo é mais isso do que aquilo. Ou seja, tudo é instável. Então, assim, tanto pode ser quanto pode não ser. Tá? Como nada é mais isso do que aquilo, que a frase em grego quer dizer literalmente isso, não ser mais isso do que aquilo, né? Então por exemplo, não está nem chovendo nem não chovendo, não está nem fazendo sol nem não fazendo sol. Eu não tenho condições de afirmar se faz calor ou se não faz calor, porque nem não faz calor nem não... Por quê? Porque tudo isso são sensações, as sensações são fugidias, a razão não consegue conhecer nada nos seus fundamentos, logo eu tenho que me calar, eu tenho que ficar na tranquilidade de dizer suspendo o juízo, que é a frase grega que depois vai ser famosa, né? Suspendo o juízo, não sei, tá? Não julgo. Tá? O Pirro era tão maluco, segundo as lendas, como eu contei na semana passada, que ele caminhava com um bando de amigos, porque se ele estivesse atravessando uma rua e passasse uma carruagem, uma carroça, ele não parava, porque tanto ela não está passando, quanto está passando. Se ele tomar qualquer atitude... E dizem que os amigos, aparentemente, ele era um bom líder de culto, porque os amigos, de fato, o seguiam e salvavam, né? Uma outra história que contam a respeito dele, que ele, vendo um amigo caído num poço, ele passa e não ajuda o amigo, apesar das queixas e tudo. Aí depois as pessoas o condenam e tudo, e o amigo diz, não, essa é uma prova de que ele realmente acredita nas teses dele. Eu nem estava, nem não estava no poço. Então ele não assentiu a nenhuma das impressões dele. Esse ceticismo é, obviamente, folclórico. Você não pode levar a sério alguém que defenda essa versão ultra-radical, pirrônica, né, de não assentir nada nunca, né? O ceticismo que acabou entrando para a nossa corrente de vida, assim, é um ceticismo mais instruído, mais educado. Você sabe reconhecer. Por exemplo, nós não somos especialistas em 15 mil áreas, nós temos a nossa área de atuação, eventualmente mais uma ali, quando a gente faz dupla formação e tal, deu. Mas a gente consegue saber, a gente consegue distinguir, por exemplo, quando está ouvindo um cara que está comentando, uma mulher, um cara que está comentando um determinado assunto, se a pessoa está chutando completamente, se ela é mais ou menos informada, se ela vem de uma determinada escola de interpretação, se ela vem de outra, e você faz as suas avaliações com certa prudência, né? Com certo pé atrás. São, digamos assim, um ceticismo mais esclarecido, assim, né? Mas tem coisas muito interessantes. Eu não podia deixar de encerrar isso mencionando que, no Brasil, tem um grande filósofo brasileiro falecido poucos anos atrás, professor emérito da USP, o professor Oswaldo Porchat Pereira, que foi um grande estudioso de Aristóteles, mas a partir de um determinado momento na carreira, passou a publicar quase que exclusivamente voltado para esse tema do ceticismo e da vida comum. Tá? Textos muito, muito legais. Chama-se Oswaldo Porchat, né?
C-H-A-T no final, Porchat Pereira. E ele tem um livro chamado Ceticismo e Vida Comum, que é fantástico, assim, vale muito a pena. E há um professor da Universidade Federal de São Paulo, que também foi formado na tradição uspiana ali pelo próprio Porchat, o Plínio Junqueira Smith, que também é um grande especialista em ceticismo contemporâneo, sabe essas coisas assim com muita profundidade, e pesquisa esses temas e tudo, publica muito sobre isso, inclusive escreveu recentemente sobre o ceticismo e o Porchat. Tá? Então é um tema que está vivo, é um tema super candente assim, para nós. Assim, né? Como também é um tema candente o Nietzsche, por mais que seja um filósofo que a gente associe com coisas destrambelhadas, né? A gente associa o Nietzsche pelo fato de que a irmã acabou vendendo muito a imagem dele para os nazistas. Os próprios nazistas, de fato, tinham uma relação de culto com algumas das teses do Nietzsche. Tá? E por mais que a gente pense no Nietzsche como essa coisa do Übermensch, né? O super-homem, o para-além do homem, como se traduzia, né? Ou da figura explosiva e tudo, eu vou tentar mostrar para vocês na semana que vem, na nossa última aula, um Nietzsche um pouquinho mais próximo da literatura, e por isso eu escolhi esse título curioso para a aula, né? Da vida, a literatura como uma forma de vida, fazer filosofia como moldar-se quase que literariamente, como uma espécie de criação literária. Né? E eu espero que a aula seja um pouquinho surpreendente e não convencional, digamos assim, no que diz respeito aos ensinamentos do Nietzsche, tá bom? Nos vemos então na semana que vem, na próxima terça-feira, fechando o nosso curso sobre a filosofia desse mês de novembro. E qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham que ocorra no meio do caminho, ou dicas de bibliografia, não se esqueçam de escrever para o Kleber ou para o Edgar pedindo o meu e-mail todo mundo já sabe, né, eduvolfp@gmail.com, mas qualquer coisa é só pedir para o Kleber ou para o Edgar que eles encaminham para mim as questões ou pedidos e dúvidas e comentários e sugestões de vocês, tá bom? Até a próxima semana, então. Obrigado a todos aqui presentes e aos de casa. Nos vemos na próxima terça. Tchau, tchau.